de Internacional e de confirmar os primeiros 3 pontos da era Mano Menezes. Tem muito bastidor para te contar desde a chegada do novo treinador. Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Como estão? Bom sábado para todo mundo, sábado de Internacional, 19 horas no Maracanã, o Inter enfrenta o Fluminense do Abel Braga, Fluminense campeão estadual, campeão carioca de 2022, o Fluminense do Nonato, que não vai jogar, mas que já tá fazendo seus bons jogos lá, tá impressionando os cariocas, tá? Vamos lá, o lance é o seguinte, a gente tem muita coisa para falar desde a chegada do Mano Menezes, é a estreia do Mano Menezes do Campeonato Brasileiro, é a estreia do Mano Menezes na Casa Mata Colorada, tá? E eu vou te dizer, tá aqui em cima, ó, tu vai acompanhar com a gente no Voz do Gigante, tá aqui em cima, a Maratona Mais Que 45 começa às 17 horas e 30 minutos, beleza? 17h30, tudo sobre Inter e Fluminense. Deixa eu só te dizer, além do Nonato, tem o Felipe Melo e o Luan Freitas que estão se recuperando de cirurgia e também não jogam, tá? Então já tem esses 3 desfalques certos, o Fluminense. Mas vamos lá, o Inter tem os seus relacionados também, o Inter já tem também a sua equipe basicamente montada e já tem uma tendência de time, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu tinha recebido que o Vitão ia fazer a sua estreia, tá? Só que me disseram que vai permanecer o Gabriel Dourado e o Gabriel Mercado, melhor dizendo, e o Moledo na defesa. A gente vai falar sobre isso, tá? O time que deve estar encaminhado: Daniel, Bustos, Moledo, Mercado, René, Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício e Wanderson, que deve fazer a sua estreia também, e o Wesley Moraes na frente, tá? Vamos lá, o Vitão, ele tá relacionado, mas tem uma coisa interessante, tá, do Vitão. O Vitão ainda não se sabe se ele permanece no segundo semestre. Tudo por conta da guerra lá na Ucrânia e na Rússia, né? O contrato do Vitão tá até o meio do ano, tá aquela coisa que ainda tá incipiente, né? Ainda, obviamente, não entraram em debate para continuidade no segundo semestre, mas lembrem, tem essa cláusula, tá? O que me contaram? O ambiente no Parque Gigante, ele tá diferente. Ele tá diferente e daí tem muito a ver com a chegada do Mano, com o astral do Mano, tem a ver com os jogadores conhecerem o Mano Menezes, saberem que o Mano Menezes é um treinador conhecido, reconhecido, treinador de seleção brasileira, um treinador também brasileiro, e aqui não tem xenofobia, tá, gente? Não tem, tá? Porque todo mundo gostava do Medina. Todo mundo trabalhava com Medina direitinho, todo mundo brincava com Medina, era um ambiente bom. Só que hoje, pelo que me contaram, parece que todos são, entre aspas, iguais. Não tem aquela questão de explicar, por exemplo, algumas coisas como funciona o Brasil, como funciona o futebol brasileiro, tem de aprender algumas coisas do futebol brasileiro. O Mano tem a cultura do futebol brasileiro, o Mano conhece o futebol brasileiro e isso também motiva os jogadores. Isso sabe que os jogadores sabem que o Mano tem estofo de seleção brasileira, estofo de clubes grandes, estofo de títulos, né? São 3 Copas do Brasil. Isso se contar a Série B ainda do Grêmio, se contar a Série B ainda do Corinthians, tá? Então tem bastante coisa que mexe com o psicológico, com o mental dos jogadores, beleza? Dá pra gente então também trabalhar algumas questões com vocês de bastidor. O Mano teve pouco momento para trabalhar, o Mano teve poucos momentos para fazer as suas, vamos dizer assim, botar já a sua marca no time, mas o Mano já começou a querer enxergar os jogadores para quando tá na beira do gramado hoje, por exemplo, fazer variações. Falei da escalação para vocês, tá? Mas o Mano, por exemplo, me falaram que ele testou um tripé de volantes, por exemplo, tá? Hoje o meio que deve jogar é o Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício e o Wanderson, né, no 4-2-3-1, mas o Mano também trabalhou um 4-3-3, com um tripé de volantes com o Gabriel Lisier e o Edenilson, e lá na frente, por exemplo, o Wanderson, o Wesley e o Depena.
Depois ainda entraram no lugar do Wesley o Alemão e no lugar do Depeno o Maurício. Aí fica numa linha de 3 com o Wanderson, o Alemão e o Maurício. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter uma variação disso, do 4-2-3-1 para um 4-3-3. Tá? E sem contar lá atrás a questão da abertura, né, que o Mano falou que ele vai abrir com 3. Pode ser 2 zagueiros e um volante, pode ser um zagueiro e os 2 laterais. Enfim, isso também é uma outra coisa bem interessante para a gente pegar e entender. Lateral, que se a gente pegar e ver que o Tauan Lara trabalhou com o Mano durante essa semana agora, tá? O Tauan Lara dessa vez, no primeiro treino do Mano, o Mano botou o Tauan Lara entre os relacionados, vamos dizer assim, mais em destaque do treino, tá? Dessa vez não, o Tauan Lara agora ele tá com o sub-20. Ele tá com o sub-20 porque o gauchão sub-20 tá rolando e ele vai jogar agora neste sábado, 15 horas, contra o Rio Grande, lá, tá? Então é a segunda rodada do Campeonato Gaúcho sub-20, tá? E o Tauan Lara vai ficar, esse é um bastidor interessante do Tauan Lara, ele vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Eu já falei para você sobre isso, já falei inclusive lá em alguns vídeos do Voz do Gigante, tem a avaliação de que subiram ele cedo demais, porque ele pode ser entruncadinho, ele pode ser forte fisicamente, mas ele precisa aguentar a pegada do profissional, tá? A intensidade do profissional ele ainda não aguentaria. Não está descartada, inclusive, uma possibilidade de reforço muscular nesse sentido, tá? Do Tauan Lara. E já que a gente está falando em lateral, vale também a gente lembrar que o Vini Tobias está em alta lá na Europa, né? O Vini Tobias está em alta na Europa e vai botar mais uns milhões na conta do Inter. Eu peguei aqui e conversei com o Fernando Machado, que é... Fernando Machado, você sabe, é craque, tá? Em base, tá? E aí é o seguinte, olha só. O Real Madrid ele vai antecipar a compra do Vinícius Tobias junto ao Shakhtar. Estava emprestado, que nem o Vitão, por exemplo, com o Inter, tá? O Real Madrid ele quer pagar até 20 milhões de euros pro Shakhtar, tá? Vai girar entre 18 e 20 milhões de euros, beleza? O Inter tem aí 20% então dos direitos econômicos que manteve quando vendeu ele pro Shakhtar, tá? Teve a facilidade do Alan Patrick, teve a facilidade do Tyson, criou um bom relacionamento também, né? E o Inter ainda tem 2,5% do mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Inter tem 22,5% da venda do Vinícius Tobias do Shakhtar para o Real Madrid. O Real Madrid vai botar mais quase 21 milhões, 20,9 milhões de reais na conta do Inter por conta desses porcento todo. Tá? São em torno de 4 milhões e 100 de euros. Tá? Então o Inter vai engordar ainda os cofres em torno de 21 milhões aí do Vinícius Tobias. Querido, eu vou te fazer o seguinte, tu tá curtindo o canal, eu vou te pedir para tu deixar teu like, para tu te inscreveres, para tu ativar a notificação, porque todo dia tem novidade aqui, tem conteúdo aqui e tem muito bastidor sobre o Colorado, beleza? Vamos junto, não esquece, 17 horas e 30 minutos no Vozes do Gigante, Maratona Mais 45, é a jornada mais vermelha da web, beleza? Tamo junto, forte abraço aí, valeu, tchau!